Bom dia, pessoal! Então hoje eu vim aqui de um jeito diferente para dar essa aula para vocês, que é uma aula sobre ligações químicas. As ligações químicas são interações entre os átomos para que esses átomos formem moléculas ou substâncias, certo? E esses átomos eles se ligam buscando uma estabilidade, ou seja, lembra de quando eu falei para vocês sobre os gases nobres, que os átomos eles se ligam uns aos outros para conseguir estabilidade, ou seja, adquirir a configuração de um gás nobre, que é ter 8 elétrons na última camada, certo? Seguindo então a chamada regra do octeto, que é justamente isso que eu acabei de falar, que é ter esses 8 elétrons na última camada, tá? Hoje nós vamos falar sobre ligação iônica. A ligação iônica é uma ligação que ocorre, em que ocorre a transferência de elétrons, onde um átomo tem a tendência de perder elétrons e o outro átomo tem a tendência de receber elétrons, tá? Então, geralmente, essa ligação iônica, ela ocorre entre os metais e os não metais da tabela periódica. E ocorre também entre metais e hidrogênio. Mas é mais comum ter ligação iônica entre metais e não metais, tá? Sempre que uma ligação tiver um elemento que é do grupo dos metais e outro dos não metais, vai caracterizar uma ligação iônica, tá? A ligação iônica, gente, ela não vai acontecer com os elementos chamados elementos de transição, que são esses daqui do grupo B, certo? Ela vai acontecer entre os elementos do grupo 1A, 2A e 3A em diante, que são os elementos chamados elementos representativos, ou seja, os elementos de transição não entram nesse tipo de ligação, não realizam esse tipo de ligação, tá? Então a gente vai trabalhar principalmente com esses grupos aqui, 1A, 2A, 3A, 4A até o 7A, né? Porque o 8A são os gases nobres e, como eu já falei para vocês, eles praticamente não participam de ligações químicas. Então, olha só, todos os elementos do grupo 1A da tabela periódica, se é do grupo 1A da tabela periódica, eles vão ter um elétron na sua camada de valência. Todos os elementos do grupo 2A da tabela vão ter 2 elétrons na sua camada de valência. Os elementos do grupo 3A vão ter 3 elétrons na camada de valência e assim por diante. Aí o que é que acontece? De metais, nós temos o grupo 1A, 2A e 3A da tabela periódica. Os grupos 5, 6 e 7A não são metais, eles são os não metais, tá? Todos esses metais do grupo 1A, 2A e 3A, eles vão ter a tendência de perder seus elétrons de valência. E os elementos não metálicos, que são desses 3 grupos aqui, 5, 6 e 7A, eles vão ter a tendência de ganhar, de receber elétrons, tá? Então, olha só, se eu tenho aqui um elemento do grupo 7A, para ele adquirir a configuração de um gás nobre, ele precisa ganhar um elétron, para ele ficar com 8, né? Semelhante a de um gás nobre, semelhante com a configuração de um gás nobre. Então, por isso que ele tende a receber um elétron. Quando ele recebe um elétron, ele se torna um ânion, que é um íon de carga negativa. Por quê? Porque ele recebeu um elétron. O elétron tem carga negativa. Então, consequentemente, esse átomo ele passa a estar com uma carga negativa maior do que a carga do núcleo, certo? E assim com os outros. Os elementos da família 5A, eles para ele conseguir a configuração de um gás nobre, se ele tem 5 elétrons, ele vai precisar receber 3 elétrons. Então, a carga do seu íon vai ser menos 3, que é a tendência que ele tem de receber essa quantidade aqui. Os elementos da família 6A, para adquirir a configuração de um gás nobre, ele vai precisar receber 2, tá? E esses elementos da família 1A
e 3A tem a tendência de perder, respectivamente, esses mesmos valores. Se ele é da família 1A, ele tende a perder um elétron. Da família 2A, tende a perder 2 elétrons. E da família 3A, tende a perder 3 elétrons. Então, olha só. Aqui nós temos dois elementos químicos, Na e o Cl. O Na é o sódio, o Cl é o cloro. 11 e 17 são seus números atômicos, né? Daí eu fiz a distribuição eletrônica de cada um desses elementos. Então, ao fazer a distribuição eletrônica desses dois elementos, pegando aqui primeiramente o sódio, eu fiz a distribuição S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, se ele tem um elétron na sua camada de valência, essa é a primeira camada, segunda camada, terceira camada. A terceira camada é a camada de valência, é a última camada do átomo, né? Então, se ele tem um elétron na sua camada de valência, ele vai ser do grupo 1A da tabela periódica. Se ele é do grupo 1A da tabela periódica, esse elemento aqui ele é um metal, certo? Então, se ele é um metal, os metais tendem a perder elétrons. Daí, o que acontece? Numa ligação química, quando esse átomo aqui perde seu último elétron de valência, ele, consequentemente, vai perder essa terceira camada, né? E ele passa a ter só duas camadas, né? O que acontece? O que isso quer dizer? Que o seu raio diminui, porque ele está perdendo uma camada, né? Então, só para lembrar do conteúdo passado. Daí, gente, ao perder sua última camada, a sua última camada passa a ser a camada 2, né? E essa camada 2, ela tem quantos elétrons de valência? 2 e 6, 8. Então, esse elemento, quando ele perde seu último elétron, ele passa a ter a configuração de um gás nobre e passa a ser um elemento considerado estável, porque adquiriu a configuração de um gás nobre. Já o cloro, ao fazer a distribuição eletrônica, eu percebo que ele tem o quê? 2 e 5, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, esse elemento é da família do grupo 7A. Os elementos do grupo 7A têm a tendência de receber um elétron, certo? Se ele é do grupo 7A, ele vai ser considerado um não metal, tá? Se ele é um não metal e é do grupo 7A, ele tem essa tendência de receber um elétron. Então, quando esse sódio perde seu elétron de valência para o cloro, o que acontece com o cloro? Ao invés de 7, ele passa a ter 8 elétrons na sua camada de valência e, consequentemente, também fica estável. Adquire essa configuração aqui semelhante à dos gases nobres, tá? Então, essa é a importância dos elementos perderem e receberem elétrons, para que eles adquiram essa estabilidade, adquiram essa configuração aqui e passam a ter 8 elétrons de valência, tá bom? Agora nós vamos ver as formas de representação dos compostos iônicos. Então, olha só, aqui nós temos o NaCl, né, que forma o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. O Na, se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão ver que ele é da família 1A. Logo, ele vai ter um elétron na sua camada de valência, tendo a tendência de perder esse elétron para outro elemento, que é o que acontece aqui entre ele e o sódio. E o cloro, desculpa, o cloro é da família 7A, então tem a tendência de receber esse elétron do Na. E a forma de representação, quando um elétron está perdendo e outro recebendo esse elétron, quando um átomo está perdendo e outro átomo está recebendo esse elétron, é na forma de setinha tracejada, tá? Que é o que caracteriza esse elemento cedendo o seu elétron para outro elemento, ok?
formando então a molécula de NaCl, certo? Aqui nós temos um caso um pouco diferente. Por quê? Porque já envolve mais elementos químicos, não só um elemento de cada, envolve mais elementos químicos. Então, olha só. Então, sempre que a gente for representar a fórmula de um composto iônico, gente, a gente sempre vai colocar o cátion, que é o elemento que tem a tendência de doar elétrons, colocar ele do lado esquerdo e colocar sempre o ânion, que é o elemento que tem a tendência de receber elétrons, do lado direito da fórmula, tá? Então, olha só, se vocês forem pegar a tabela periódica, vocês vão ver que o cálcio, ele é lá da família ou do grupo 2A. Então, se ele é do grupo 2A, ele é um metal e tem a tendência de perder 2 elétrons, né? Então, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. O cloro, se vocês olharem na tabela, vão ver que ele é da família 7A e tem a tendência de receber um elétron, tá? Então, olha só, se eu pedir para vocês representarem a fórmula desse composto iônico, vocês sempre vão colocar cátions do lado esquerdo e ânions do lado direito. Inclusive, isso aqui é até questão de uma atividade da apostila de vocês. Daí, gente, o que acontece? Se vocês, quando vocês forem fazer a doação desses elétrons aqui do cálcio para o cloro, se eu doar apenas um elétron para o cloro, esse cloro aqui, ele vai ficar estável, ele recebe um elétron e de 7 passa a ter 8 elétrons na sua camada de valência, né? Mas aí, o cálcio, ele não cedeu os seus 2 elétrons de valência. Por isso que vocês têm que raciocinar que será preciso, então, ter 2 átomos de cloro para receber esses 2 elétrons do elemento cálcio. Então, não serve só um. Eu preciso de 2 átomos de cloro para ceder esses 2 elétrons aqui do cálcio, certo? Então, a fórmula desse composto entre o cálcio e o cloro é quantos cálcios eu tenho aqui nessa fórmula, nessa molécula, nessa ligação? 1. E quantos cloros? 2. Então, essa é a forma de representar esse composto iônico aqui entre o cálcio e o cloro. Sempre quem está doando os elétrons do lado esquerdo, quem está recebendo elétrons do lado direito. Como eu precisei de 2 átomos de cloro para receber esses elétrons, eu coloco aqui o número 2, tá bom? Para finalizar, eu vou colocar aqui 3 características principais dos compostos iônicos, depois que eles são formados, né? Então, depois que esses compostos iônicos eles são formados, eles possuem essas características aqui. Eles são sólidos na temperatura ambiente, eles possuem altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição e eles também conduzem corrente elétrica quando estão diluídos em água. Então, quando eles estão na água, seus íons são liberados e conseguem então conduzir corrente de energia, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre ligação covalente, que inclusive eu não falei aqui.